Consideramos nessa aula a seguir alguns exemplos de proposições sobre deduções sintáticas na lógica de predicados. E nessas deduções, o nosso objetivo é prestar atenção nas variáveis e na aplicação do teorema da dedução. O teorema da dedução que vimos no final da última aula. Veja alguns exemplos. A proposição a seguir considera um caso em que não é possível a aplicação do teorema da dedução. Mas o que é o teorema da dedução? Vale a pena recordar o que é o teorema da dedução. Temos aqui o teorema da dedução, que diz o seguinte: que se das hipóteses beta união A provamos B, e se nessa prova é uma prova que não usa a generalização em variáveis livres de A, então nessas condições concluímos que das hipóteses beta podemos provar A implica B. Essa implicação somente é válida nos casos em que essa prova é uma prova que não usa generalização em variáveis livres da fórmula A. Pois bem, dado o teorema da dedução, essa proposição a seguir mostra um caso em que não é possível a utilização desse teorema. E o que é que está escrito aqui? Primeiramente, temos o seguinte: dada essa hipótese, para todo y pxy, podemos provar em PR para todo y PAY. E a prova desse fato está aqui. Dada essa hipótese para todo y pxy, nós a escrevemos na primeira linha, é a nossa hipótese. Aplicando a generalização em 1, concluímos para todo x, para todo y, pxy. Um exemplo do axioma 4 é essa implicação. Para todo x, para todo y, para pxy implica para todo y, PAY. Por que isso? Porque a substituição x por A é uma substituição segura para todo y, pxy. Em seguida, utilizando modus ponens em 2 e 3, concluímos essa fórmula. Conclusão: dada essa hipótese, provamos essa fórmula. Ou seja, dada essa hipótese, provamos essa fórmula. O fato é o seguinte: o que isso tem a ver com o teorema da dedução que falamos aqui? Tem a ver no seguinte sentido: não podemos concluir usando o teorema da dedução essa implicação. Essa implicação seria obtida daqui, passando essa hipótese para o lado direito. Olha, para todo y, pxy implica para todo y, PAY. Observe que não podemos usar o teorema da dedução. Por quê? Olha, porque conforme o teorema da dedução, para usá-lo numa prova como essa, é necessário que não se use a generalização variáveis livres de A. E aqui nesse lugar, estamos usando uma generalização em x, e esse x é uma variável livre aqui. Então, essa é uma prova que não está de acordo com as exigências do teorema da dedução. Por isso, não podemos concluir esse fato usando o teorema da dedução. Por quê? Porque usamos a generalização nessa prova. E essa generalização é uma generalização em x que é livre em para todo y, pxy. É livre aqui. Uma outra maneira de ver esse fato é o seguinte: essa fórmula realmente ela não pode ser tida como um teorema. Isso seria o caso se pudéssemos passar essa hipótese para o lado direito. E por que essa fórmula não pode ser um teorema? Porque ela não é válida. E fórmula não válida não é teorema. Isso devido aos teoremas da correção e completude. Essas coisas andam juntas.
validade e prova, validade e teorema. Vamos agora considerar um exemplo de um resultado no qual podemos aplicar o teorema da dedução. Se x não ocorre livre em A e B pode ser provado a partir da hipótese A, então temos esse fato. Essa implicação é um teorema. Além disso, devemos enfatizar o seguinte, que nessa prova temos uma prova que não usa a generalização em variáveis livres de A. Por que dessa implicação? Por que desse resultado? Olha, suponha esse fato como uma hipótese. Como essa prova não usa a generalização em variáveis livres de A, então podemos usar o teorema da dedução. E, ao usar o teorema da dedução, o que obtemos é o seguinte: esse A pode ser passado para o lado direito e aí obtemos que essa implicação é um teorema. Observe que no teorema da dedução, esse A só pode ser passado para o lado direito desse símbolo, no caso em que essa prova é uma prova que não usa essa regra generalização em variáveis livres de A. E esse é o caso aqui. Temos aqui uma prova que não usa a generalização em variáveis livres de A. Portanto, dada essa hipótese, usando o teorema da dedução em 1, concluímos esse fato. Em seguida, usamos uma certa proposição que nos diz o seguinte: xx não ocorre livre em A, que é o caso aqui, e tenho que A implica B. Desses dois fatos, eu concluo esse fato. Usando esse teorema, dessa implicação, concluímos essa implicação. Conclusão de tudo isso: se tenho essa prova, a prova de B a partir da hipótese A, então A implica para todo xB é um teorema, no caso em que x não ocorre livre em A, e no caso em que essa prova é uma prova que não usa generalização em variáveis livres de A. Considere agora um outro resultado, um outro exemplo. Suponha que A contém apenas as variáveis x e y, e nenhuma mais. Temos que essa implicação é um teorema. Por quê? Olha, já demonstramos anteriormente esse fato, que para todo x para todo y, de para todo x para todo y, provamos para todo y para todo x. E como essa fórmula é fechada, podemos aplicar o teorema da dedução e obter esse fato, que é o fato que estamos procurando. Essa implicação é um teorema. Por que podemos aplicar o teorema da dedução? Olha, porque nessa prova usamos a generalização em variáveis livres de A e de para todo x A. Mas não usamos generalização em variáveis livres de para todo x para todo y A. Essa é uma fórmula fechada, não tem variável livre. Por que desse fato? Volte na aula anterior e certifique desse fato. Nessa prova, não usamos a generalização em variáveis livres dessa forma. O que fazemos lá é usar a generalização em variável livre de A e de para todo xa, mas não em variável livre de para todo x para todo y A. Por isso, aqui podemos usar o teorema da dedução. Esse último exemplo, realmente ele é um pouco sutil. Vale a pena ir devagar, com atenção, certificando os passos, certificando por que é possível o uso do teorema da dedução. Veja mais dois resultados. Suponha que x ocorra livre em A e y não ocorre em A. Temos esse resultado, ou seja, a partir dessa hipótese,
no sistema PR é possível provar essa fórmula. E vamos demonstrar esse resultado nessa sequência. Iniciamos com a hipótese para todo x, A. Em seguida, consideramos o axioma 4 nessa forma. Essa implicação é um axioma 4 porque a substituição x por y é uma substituição segura para A. Por que isso? Porque a ocorrência livre de x em A é substituída por y. E como a princípio y não ocorre em A, quando fazemos essa substituição, o resultado é que o y que está em ax por y, o y que ocorre nessa fórmula, ocorre de maneira igualmente livre, como x ocorria em A. Então temos aqui um axioma 4. Na sequência, aplicando o modus ponens em 1 e 2, concluímos tal fato. Na sequência, usando a generalização, obtemos a conclusão pretendida. Ou seja, a partir dessa hipótese, provamos essa forma. Vale a pena observar o seguinte: y não ocorre em A. Desse fato, y ocorre livre em ax por y. Por isso aqui, temos aqui um axioma 4. E G, a generalização, generaliza y que ocorre livre nessa forma. Por que é importante salientar tal fato? Porque será que desse fato podemos concluir esse? Ou seja, será que, já que demonstramos tal fato, será que podemos aplicar o teorema da dedução e passar essa fórmula para o lado de cá e obter essa implicação? Ou seja, concluir que essa implicação é um teorema? É isso que vamos analisar aqui na sequência. Observe que nessa demonstração aplicamos a generalização nessa forma e adicionamos o quantificador para todo y. Como a variável y ocorre livre nessa forma, que é o que concluímos aqui, então não podemos aplicar o teorema da dedução e obter esse fato. Ou seja, não podemos concluir que essa fórmula é um teorema a partir desse resultado, utilizando o teorema da dedução. E isso se deve ao fato de que a generalização generaliza y e é um y que ocorre livre nessa forma. E para aplicar o teorema da dedução, não podemos ter generalização nesses moldes. É claro que, numa primeira visada, fica alguma coisa que não dá para entender. Essas coisas cheias de detalhe que falam de variáveis, aplicação do teorema da dedução e assim por diante, merecem uma atenção especial. Você vai ter que ver, rever, ler, reler, pensar a respeito, para ao final entender um pouco. Mas é assim mesmo. Na próxima aula, continuaremos com o estudo desse sistema de dedução sintática, o PR, o sistema da lógica de predicados.